Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom pra você nesse dia? Todos aqueles que virão, ok? Gente, hoje eu vou fazer uma exposição e aí eu vou abrir para além também dos meus alunos sobre a questão da direita e da esquerda no âmbito político. Gente, se eu apontar errado é porque eu tenho dificuldade para isso, tá? Direita e esquerda, enquanto questão social, eu sei. Na vida prática, nada certo. Bom, gente, preparei minha aula de 500 páginas, tá? Porque eu anotei a fala de alguns teóricos, então, para fazer a minha colinha básica, né? Bom, gente, vamos lá. Primeiro, como é que nasce essa questão de direita e esquerda? Por que não João e Maria, preto e branco, enfim, tá? Durante a primeira fase da Revolução Francesa, ou seja, em que a gente luta pela queda do regime absolutista, né? Que se luta pela queda do regime absolutista francês, eu tenho os burgueses, né? Eles vão procurar apoio nas classes mais populares para conseguir derrubar o regime. Então, primeiro, se a gente parar para analisar, a burguesia é a primeira classe, né, revolucionária nessa nossa era moderna. Por incrível que alguns possam achar, ok? Bom, e aí, né, eles fizeram essa aliança no comecinho, nesse primeiro movimento da Revolução Francesa e, né, já depois de deposto, né, o rei se acabar com a monarquia absolutista na França, vai ser institucionalizada o que a gente vai chamar de Assembleia Nacional Constituinte, tá? E nessa Assembleia vão estar aquelas pessoas ricas, né, que tinham esse passado aí nobre e a igreja, e também a burguesia, né, e as classes mais populares, né? Bom, e quando eles vão nessa Assembleia Constituinte, enfim, são milhares de reuniões, essas pessoas dessa elite, né, nobre e representantes da igreja, enfim, eles se sentam, eles não querem sentar-se junto com os outros, então eles se sentam à direita naquela assembleia, tá? Então, naturalmente, os outros vão sentar-se à esquerda. Então, você vai ter essa noção da direita vai ser, né, aqueles, a gente vai ter uma ideia clássica e basicona. A direita eu tenho aqueles mais ricos, eu tenho, né, a elite conservadora francesa, eu vou ter, né, um poder tradicional ali, eu vou ter, né, essa questão da promoção dessa elite e do bem-estar individual. Então, isso vai ficar a cargo da direita, tá? E a esquerda, quem vão ficar? Vão ser nessas classes mais populares, não. A esquerda vai ficar as classes mais populares que vão apoiar os direitos dos trabalhadores, dos pobres, né? Vão representar aqueles pobres, digamos assim, mais pobres, tá? Vão querer uma questão de melhoria de condições da classe trabalhadora, enfim. Então, eu vou ter classe popular, tá? A esquerda, né, a luta pelos direitos dos trabalhadores, e a direita eu vou ter uma elite, né, que vai estar ali em resumo para poder fazer nada mais nada menos do que conservar os
valores, enfim, no modo de vida da elite francesa, tá? Vocês vão perceber que de tempos em tempos essa direita e esquerda elas vão se transformar um pouco, mas elas não vão perder essas duas características principais, ok? Bom, gente, com o tempo, né, com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a considerar que esquerda seria considerada a oposição ao regime constituído, né? E a direita seriam aqueles que defendem esse regime, ok? Defendem essa questão da liberdade individual, enquanto a esquerda seria aquela que defende uma justiça social, ok? Bom, se a gente parar para pensar, né, a direita ela se aproxima muito do ideal liberal, tá? Primeiro, quando eu falo de liberalismo, e aí eu falo da ideia de liberal, ela vai estar ligada a uma maior liberdade do mercado, uma maior liberdade individual, uma não regulação do Estado na economia, né? Ou seja, o Estado não tem que se meter com dinheiro, tá? Mas ele não é conservador com relação aos costumes, tá? Então ele é mais aberto para a luta pelos direitos civis, ele é mais aberto na luta pelos direitos humanos, né? A proteção das liberdades individuais da propriedade. A esquerda, né? Gente, a gente tem que lembrar que a Revolução Francesa, essa noção de esquerda, é antes do surgimento de Karl Marx, tá? Não é após, não. É lógico que o pensamento socialista, ele já existia, ele já passeava pela Europa, mas ele é antes do pensamento marxista, tá? Porque senão vai dizer assim, a esquerda marxista, ela vai, em certo sentido, se apoiar nisso, né? Nas ideias de Marx, posteriormente, obviamente, assim como a direita, por vezes, se apoia nessa vertente mais liberal de Adam Smith, ok? Bom, gente, no século 20, 21, em especial, depois da queda do Muro de Berlim, a gente vai ter uma nova, não vou dizer que é uma nova mudança, mas a gente vai ampliar esses conceitos, tá? Primeiro, vamos pensar no âmbito da política. Quem é que faria parte dessa esquerda, tá? São os né, a social-democracia, né, que são aqueles que são um pouco mais liberais na economia, mas são apegados a essa questão da justiça social. Eu tenho progressistas, eu tenho movimento ambientalista, eu tenho democráticos, e eu também tenho um movimento operário, comunista mais hardcore, que é o fim da propriedade privada, que aí seria um grupo mais à esquerda, uma esquerda mais radical, né, que o pessoal vai chamar de extrema esquerda, que é a abolição, né, do sistema capitalista. E à direita eu tenho os conservadores, os democratas cristãos, os liberais, os nacionalistas, né? E eu tenho também à direita essa questão do nazismo e do fascismo, que estão ligados ao que a gente vai chamar de extrema direita, tá? Na próxima aula eu vou te contar por quê que o nazismo é de direita e não de esquerda. Ou, de acordo com o entendimento de vários pesquisadores, ele é uma terceira via. Fica ligadinho comigo para a próxima aula que ela vai ser boa, tá? Já estão preparando ela aqui com muito carinho, tá? Bom, então eu tenho
vocês perceberam, dentro da esquerda e dentro da direita, eu tenho desde aqueles mais moderados aquelas posições extremas. Mas o que vale lembrar é o seguinte, mesmo a esquerda, hoje, a maioria, né, aí eu vou falar não só do Brasil, mas também do mundo, a maioria dos partidos e das posições de esquerda, ele não quer acabar com o sistema capitalista, tá? Ele não quer acabar com o capitalismo. Então, se alguém diz assim, a esquerda quer acabar com o capitalismo. Tá, mas qual partido? Quem, né, que tá falando isso? Porque a esquerda não extrema, ela é uma esquerda reformista, né? Ela quer trabalhar com mudanças dentro da sociedade capitalista para que se promova uma maior justiça social. Mas ela não quer derrubar o regime. Da mesma maneira que os liberais, né, que aqueles que estão à direita do pensamento, também não querem, tá? Então, de maneira comum, tá? Direita e esquerda, eles são reformistas, tá? Logicamente, cada um de acordo com aquilo que acredita, quer fazer uma reforma política, uma reforma social, enfim, para garantir os valores que eles consideram fundamentais, ok? Então, vamos lá. Entre a direita e a esquerda, eu tenho o que a gente vai chamar de centro. E aí eu tenho dois sociólogos fantásticos, gente. Eu vou deixar a indicação dos livros aqui embaixo, tá? Não deixe de procurar, não. Né, que vocês vão gostar. Bom, galera, então a posição de centro é uma posição mais tolerante, né? O capitalismo social, dada o equilíbrio. E aí a gente volta a uma concepção aristotélica que vai dizer pra gente que a virtude está onde? No meio. A virtude está no equilíbrio. Então a gente precisa aceitar um pouco mais isso, enfim, e ver que, não vou dizer que é uma nova alternativa, mas é uma forma mais moderada de pensamento, ok? Vamos lá. Relação da economia da esquerda e da direita. Por onde eu começo? Vamos para a direita, tá? Vamos lá. Então, eu tenho uma direita de tendência econômica liberal, né? Ou seja, eu acredito na autossuficiência do cidadão, que o cidadão ele sabe exatamente aquilo que ele vai fazer na economia, ele sabe o que ele vai fazer com o dinheiro, né? O livre empreendedorismo, né? Que o governo ele tem que fazer uma regulação mínima ou mesmo uma ausência de regulação na economia, tá? Logicamente, eu vou ter a manutenção do direito à propriedade privada, eu tenho uma simplificação dos impostos da empresa, eu tenho uma diminuição dos encargos para os empresários, e essa não intervenção aí do Estado na economia. Só que a gente precisa pensar numa coisa. A desigualdade nesse sistema econômico, ela não é social. A desigualdade entre os indivíduos, ela é de caráter natural, tá? Eu não vou dar minhas opiniões aqui, eu vou só expor mesmo, tá? E aí a desigualdade é como um fato natural. Então, se a desigualdade ela é natural entre os indivíduos, eu não consigo extinguir, né? Não existe essa possibilidade. Gente, mas se você parar para pensar em um pouquinho, nós tivemos um golpe em 64, né? É um golpe político de direita,
né, que prezava esses valores aqui, com exceção de um, né? O governo militar brasileiro, ele era favorável e exercia o pleno controle da economia. Então, eu posso ser liberal em questões políticas, né, em várias questões econômicas, mas, né, querer regulamentar uma regulamentação extrema da economia, ok? Bom, na esquerda do nosso pensamento, eu quero uma economia mais justa, eu quero uma economia mais solidária, eu quero uma maior distribuição da renda, eu quero que o Estado tenha presença na economia, sim. Aí você, professor, mas é o Estado quem vai definir quem vai ter um negócio? Não é isso, né? Vamos pensar o seguinte. Então, eu acredito na interferência do Estado na economia, então vamos voltar lá. Eu sou dona da Compactor, sei lá, tá? E aí, o que eu faço? Eu resolvo comprar a BIC, eu resolvo comprar várias pequenas indústrias de caneta, de lápis que tem no Brasil. E aí eu faço um grande monopólio. Toda a produção de canetas e lápis no Brasil são da minha empresa. Então, se eu, por exemplo, não interfiro nada na economia, nada, eu vou ter um monopólio e justamente eu vou poder, como é que eu posso dizer assim, definir o preço da caneta. Então, se eu quiser dizer que essa caneta aqui custa R$50, eu vou poder dizer isso. Né? No liberalismo clássico, direita clássica, né? Quando ela diz assim, olha, né, nós não queremos regulação na economia, existe essa possibilidade. A esquerda vai dizer o seguinte, olha, Michele, muito bom, a tua empresa é boa, produz boas canetas, mas eu tenho que dar voz ao outro. Então, você não vai comprar aí todas as empresas aí de caneta, não. Você vai, no máximo, poder comprar 30%, assumir 30% do mercado, né? Mas as pessoas têm que ter opção e outros preços, tá? Então, essa é uma intervenção do Estado na economia. E aí você vai poder chegar e dizer, mas professora, a direita também faz isso. Sim, através dos órgãos regulatórios, ou seja, é uma ideia que ela pega da esquerda e coloca na direita, né? Mas a direita classicona, ela não gosta disso, não. E ela é bem avessa a essa interferência do Estado na economia, tá? Voltando. E ele preza o que a gente vai chamar de uma igualdade social. Ou seja, tá? Ela vai encarar a desigualdade não como um fato natural, como a direita, mas como uma coisa social, uma coisa relacionada, né, ao bem-estar dos indivíduos, às condições sociais dele. Então, a desigualdade, ela não é natural, ela é socialmente construída. Então, enquanto socialmente construída, ela também pode ser desconstruída, né? As pessoas podem e devem ter melhor acesso à saúde, educação, transporte, habitação, né? Coisas que levam ao bem-estar e que vão garantir aí condições semelhantes, tá? De disputa, enfim, poderem disputar de forma justa, né? As coisas dentro, enfim, do Estado. Então, nós temos duas vertentes dentro da esquerda. Uma vertente igualitária, que defende, né, essa diminuição da desigualdade social, e uma defesa igualitarista, né, o igualitarismo, que quer
justamente o fim da propriedade privada, que todos, eu não quero uma diminuição da desigualdade, eu quero o fim completo dessa desigualdade social. Então, esse igualitarismo, ele é uma coisa mais utópica, ok? Bom, gente, quanto às questões éticas, culturais, eu tenho certeza que vocês sabem. Então, assim, a esquerda, né, tá muito ligada a essa questão dos avanços nos direitos civis, casamento gay, legalização das drogas, do aborto, enquanto a direita tá muito ligada a essa questão da família tradicional, né, da defesa dessa família tradicional. Pensa comigo, quando eu falei do liberalismo lá, eu falei do avanço dos direitos civis, né? Eu falei de uma questão liberal e de tolerância com relação às liberdades individuais, que o liberalismo não era só econômico, mas ele também era moral, cultural, enfim. Olha como é que a esquerda pega essa... Vocês já repararam, né, que o basicão, né, aquele questão lá, questão dos trabalhadores de um lado, manutenção da elite para o outro, se mantém bem separado. Mas as características, elas vão se transformando ao longo do tempo. Muitas pessoas, muitos pesquisadores, não vou dizer pesquisadores, tá? Pesquisadores sérios não. Mas muitas pessoas e muitos aqueles que se dizem estudiosos, falam assim, não existe mais direita e esquerda, né? Essa dicotomia, essa duplicidade não representa mais, né, a vida política. E aí eu anotei, eu vou ler aqui na íntegra, tá? Um trecho do livro Direita e Esquerda, do Norberto Bobbio, em que ele vai falar justamente sobre essa tentativa que para ele é uma tentativa, inclusive descabida, e eu acredito nisso também, de inviabilizar essa questão do direito e da esquerda. Olha aqui, ó. Em um universo no qual as duas partes contrapostas são interdependentes, né, no sentido de que uma existe se a outra também existir, o único modo de desvalorizar o adversário é desvalorizar a si mesmo. Então, o que eu preciso, né, para dizer que, né, não existe nem direita nem esquerda, acabar com isso? Eu simplesmente digo assim, para desvalorizar o discurso do meu adversário, eu digo que não existe. Ah, não existe nada disso, não sei o quê, entendeu? Nada mais é do que uma desvalorização do discurso, o que é uma tática e uma técnica muito presente na política nacional, ok? Bom, gente, e dentro ainda, né, da direita e da esquerda, eu posso ter aí uma ala que é conservadora e uma ala que é progressista. A direita e a esquerda já tem momentos que elas, como é que eu posso dizer assim, já pegam às vezes uma coisa emprestada da outra, né? Migra. E aí você vai me falar de conservador e progressista? Sim, eu posso ter uma esquerda conservadora e uma esquerda progressista, e eu posso ter uma direita conservadora e uma direita progressista. E o que é isso, professora? Quando eu falo de conservador, eu estou falando da manutenção de certos valores. Então, se eu tenho uma esquerda mais conservadora, eu tenho uma esquerda que valoriza mais aqueles princípios da esquerda originária, que tem uma valorização um pouco maior dos pensadores da esquerda, né? Inclusive Karl Marx, é um pensamento mais tradicional. Quando eu falo com relação a uma direita conservadora, eu quero aquela que mantém, né, os privilégios da elite,
eu quero a manutenção daquela política econômica, de um determinado discurso, ok? Eu quero esse liberalismo. Enquanto a esquerda progressista, ela imagina, tudo que eu falo de progressista, tanto direita quanto esquerda, são direitas e esquerdas que eu posso dizer de reformistas. Sabe aquela velha história? Perder os anéis, mas não perder os dedos? Então, é uma esquerda ou uma direita, enfim, dispostas a fazer concessões, entendeu? Para permanecer no poder, né? São menos tradicionais, estão dispostos a fazer reformas que para eles são fundamentais, né, para manutenção, por vezes, do próprio poder. O progressista ele tem uma visão mais aberta com relações a questões éticas, a questões culturais, né? São mais inclusivos, né? Eu acho que essa seria, de repente, a melhor definição de progressista, ok? Tanto na ala da esquerda quanto na ala da direita, tá? Bom, gente, então, se você parar para pensar, você vai perceber o seguinte: a esquerda não pode representar o nazismo alemão, né? Eu não posso falar numa liberdade ética, moral, né? Eu não posso falar da valorização do pensamento socialista, Karl Marx, né? Classicamente. Por quê? Porque o socialismo, né? O nazismo, ele pregava, né? Ele pregava o anti-marxismo, ele era antissocialista. Então, essas questões, assim, pregava, né, uma certa justiça social, mas para quem que é essa justiça social? Para a raça ariana, né? Então, gente, nazismo de esquerda, por favor, não. Depois eu dou mais uma olhadinha para vocês, tá? Grande beijo.